negrada, tudo bem? Aqui é a pastora Sheila mais uma vez, aqui no nosso podcast Não Mais Escravos. Hoje nós vamos aqui mais uma vez falar de um assunto importante, de nós pontuarmos, trazer esclarecimento, conhecimento. E para isso eu estou aqui com o Gustavo, que é fotógrafo, especialista em curvaturas e um estudante de justiça social. E o nosso tema hoje é sobre o colorismo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E se você é uma pessoa que tem dúvida, esse podcast é para você. Se você é uma pessoa que já se sentiu desfavorecido por causa do colorismo, esse podcast também é para você, tá bom? Vou começar aqui pedindo para o Gustavo se apresentar, conta um pouquinho para a gente da sua história, vou ficar à vontade. Obrigado pelo convite. Falar sobre o colorismo é algo muito importante e essencial, né? Porque quando não é falado, não é conhecido. Sim. E é importante para que todos possam ter esse entendimento e essa compreensão do que é o colorismo. Eu sou filho de uma negra retinta, com uma mistura. Meu pai ele é mistura de índio com português. Então, meu pai tem um tom de pele mais claro, minha mãe tem negra retinta. Minhas irmãs, uma tem uma pele mais clara, com um cabelo mais caucasiano, outra já tem uma pele mais escura, mas com cabelo caucasiano, e eu vim ali no meio termo e tenho cabelo crespo. E o colorismo faz parte da minha vida desde sempre, desde quando eu me conheço por gente. E é por isso que é necessário a gente falar sobre. Amém, amém. Antes da gente começar aqui, o Gustavo contar um pouquinho da história dele também, né? Porque a gente está aqui para falar sobre os temas, mas também para conhecer um pouquinho da história de cada um. Eu quero pedir para vocês já ir curtir, comentar, compartilhar, manda aí para negrada aí que você conhece, para que mais pessoas possam se inteirar do assunto, ok? Gu, conta um pouquinho dessa história, como que foi de pequeno até chegar até aqui. Graças a Deus, minha mãe sempre se entendeu como uma mulher negra e ela sempre se amou como uma mulher negra. Então, para mim, isso foi muito importante, porque ela sempre foi aquela mulher que, eu sou bonita, eu tenho beleza, tinha vários amigos, brancos, negros, mas ela sempre não teve conflito na identidade dela, e nem se sentia diminuída por isso. Sim. Então, isso fortaleceu muito para minha criação, para eu ser o que eu sou hoje. Então, eu, desde pequeno, sempre quis deixar meu cabelo crescer. Tanto que minha mãe não gostava de cabelo grande, ela falava, vamos raspar esse cabelo. Não, não quero raspar, vou deixar crescer. Então, eu sempre fui aquela criança que, mesmo quando não era a época do Black Power, não era a moda, eu sempre fui aquela criança que era a única criança preta da escola de cabelo black. Eu era que chamava atenção. Eu tive um caso na escola de uma diretora chamar na diretoria para falar o que você quer chamar atenção. Olha Porque só. você vem sem uniforme, eu tava perto de terminar a escola e eu não ia comprar um outro uniforme. E aí eu olhei pra cara dela e falei, eu sou o único preto da sua escola que usa Black Power. Você acha que eu quero chamar atenção de que forma? Sendo que eu já diferencio de toda a galera daqui. E aí ela fez ela ficar pensando e eu sempre consegui me enxergar como um homem negro. É claro que quando a gente é pequeno, a gente tem na nossa infância aquelas. é, se eu fosse um pouquinho mais claro, se eu tivesse aquele cabelinho da moda, um cabelo um pouco mais liso. Já usei relaxamento quando eu era mais novo. Passava aquela guarnidina no cabelo, queimava até o couro cabeludo. Só quem já usou que sabe. E sempre foi isso, mas quando eu consegui ter voz, literalmente, e minha mãe entendeu e aceitou, foi quando eu decidi deixar meu cabelo crescer e sempre fui conhecido pelo o Negão do Pela Black sua ou pela liberdade. minha liberdade, exatamente Sim, isso. sim, sim. Legal, legal. E assim, na sua infância, você lembra de algum episódio? É, Eu falo assim, né? Eu falo brincando que pessoas que têm o tom de pele igual ao do Gustavo é nude. Eu sou mãe de dois nude. Duas pessoas que eu falo que é nude, brincando.
E eu já passei com um deles, com o meu mais velho, de levar ele para fazer um teste numa agência de modelo e ele não fazer nenhum dos perfis, porque ele não era nem branco e nem era negro, né? E ele ficou muito chateado por isso. Você já passou por alguma situação dessa, onde as pessoas não te encaixaram, não te classificaram, ou te classificaram, né, por você ter a pele clara, o tom de pele claro? Com certeza eu tive, assim, que eu não me recorde, que eu era criança, que minha mãe vai se recordar um pouco mais, alguma coisa assim. Talvez o olhar do meu pai, ele não via muito por ele ter a pele mais clara, o cabelo cacheado. O olho do meu pai é aquele que conforme o sol vai mudando de cor, então Sim, ele é considerado um homem branco, sim. por mais que ele tenha a parte indígena na família dele, mas ele é um homem branco, podemos colocar assim. E ele talvez nunca percebeu nada. Talvez acho que ele nem tinha essa noção de que tinha essa mudança. Minha mãe com certeza já deve ter vivenciado e presenciado. Porém, eu tenho um tom de pele claro, mas meu cabelo é crespo. Então, Aham. a partir do momento que eu deixei meu cabelo se tornar crescer, então muita gente já ouviu piada de tipo, você se não fosse o cabelo, talvez não seria Ficou muito negro. evidente que você era negro por Então, causa do crespo. os traços, boca grande, nariz grande, então os meus traços são fortes e aí não teve, acho que como não me considerar como negro. Uhum. É, Na escola eu sempre fui o negro da sala, sempre me chamaram pro lado do negro, nunca nessa parte de tipo, não, você é o moreninho, tem um outro que sempre fala, mas eu sempre me enxerguei e me posicionei como negro. Então, por conta disso, já foi diferente, ao contrário da minha irmã, que ela Sim. tinha um tom de pele um pouquinho mais escuro, né, na infância, e o cabelo dela é cacheado mais caucasiano. Então, ela era morena, era Uhum. mulata, Sim, então ela sempre tinha esse lado. Até ela também se identificar como uma negra, sim. foi um processo mais Levou mais tempo. demorado. E é interessante você falar essa questão do moreninho, né? Porque muita gente acha que porque a pessoa tem o tom de pele mais claro e tem o cabelo liso, não é negro, é moreno, É, né? E não tem isso, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas é interessante você falar sobre isso, porque todo mundo já viu alguém que tem a pele, às vezes a pessoa tem o tom de pele bem como o meu, assim, né? Vamos dizer igual o meu, na mesma tonalidade que a minha pele, mas porque ela tem o cabelo liso, ela não se acha negra, se acha morena, né? exatamente. E não existe isso, né? O moreno é a pele branca com cabelo preto, né? Então, Não a pele exatamente. clara com cabelo. Exatamente, exatamente. Você quer comentar mais alguma coisa que marcou da sua infância, da sua adolescência? Eu acho que para mim foi sempre isso mesmo. Eu consegui me posicionar bem e me enxergar. Mas eu acho que a importância da minha mãe ser essa pessoa que se enxergou beleza, se amava, é, o posicionamento dela como uma mulher negra. Então, se a gente estava em algum lugar e ela, não, ó, eu sou negra, isso e aquilo, não ficar naquela, por mais que ela tinha um cabelo alisado e ela era retinta. Então, o posicionamento dela sempre foi muito forte. Então, o que ela passou Sim, pra gente foi isso: vocês são negros. Sempre foi. Então, acho que esse foi o diferencial, que é ao contrário de muitas pessoas que talvez da não se maioria. identificam. Que é porque, não, mas você. Minha avó falava isso, né? A minha avó, pai de pai. Não, você não é negro, você é moreninho. Aham. Então, sempre querendo trazer a gente para o mais claro para poder facilitar a nossa vida, né? E você comentando isso, gera até assim, hoje que a gente tem mais conhecimento, né? E a gente tem mais propriedade também, né, para falar. Sim. Hoje gera meio que uma certa tristeza, né? Por que ter que falar, né? Você é moreninho, você não é negro, né? Era meio que uma forma de proteger, né? Proteger você de ser negro, né? E isso Exatamente. acontecia muito. A minha avó paterna tinha pele clara, né? E tinha neto assim que ela falava: Nossa, você é muito escuro, né? Então, e quando não, ela fazia o contrário. E para elas era uma forma de proteger. Também só elas sabem os motivos delas, né? Sim, Mas acredito que isso aconteceu com muitas pessoas. sim. Meu pai tem uma família de 7 irmãos, que foram 10 criados, né? E dentro tem todos os tons que a gente possa imaginar, né? Do mais claro ao mais escuro. Só que sempre tem aquele lado, não, eu não sou. Até Uhum. o reconhecimento deles como
pessoas negras, descendentes de negros, de indígena, é um processo. Alguns talvez nem estamos em 2025 e Até ainda hoje, não, não. não se identificam, né? Sim, E eu sei que, tipo, entre as noras que entraram, a minha mãe era a mais retinta. Tinha outra negra, mas minha mãe era mais retinta. Então sempre, a Bel é negra. Porque a minha sim, mãe era sim, retinta. Então a sim. que era mais clarinha, não, ela não é negra, ela é morena. Então Aham. sempre teve isso, sempre existiu isso. Isso é meio complicado na família, que acaba que gera uma certa divisão, né? Entre os Sim, primos que vêm exatamente. Então, depois, os primos né? depois Entre os que vêm depois. Nem tá aqui no na nossa pauta, mas você falando e eu conhecendo um pouquinho da sua história, eu quero te fazer uma pergunta sobre. Você falou sobre você ser o negro na escola, né? Eu quero saber na igreja. Como hum, que era na igreja? eu vim de berço assembleiano, né? Então a Assembleia tem muitos negros também, mas também tem uma boa parte branca. Sim. E eu sempre tive amigos ali comigo, negros. Ah, Nós somos os negros, isso e aquilo, só que eu nunca senti uma diferença bom. racial dentro daquela congregação que eu estava. Tinha pastores, presbíteros, negros, e dentro ali daquela eu não senti algo Bom. que prejudicava ou que diferenciava, não. Era todo mundo literalmente bem unido e todo mundo se tratava por igual, assim, não Bom. tinha muita essa questão. A gente tinha a questão social da sociedade mesmo, que tinha que se um via alguma coisa um se protegia ali, mas eu nunca tive esse problema dentro da igreja, de me entender como negro, como um homem negro. Bom, isso é bom. Eu sei que é para um outro podcast, mas esse é um questionamento de muitos, ou uma ferida de muitos, né? Sim, Muitos já passaram por essa diferença, né? Para não dizer discriminação, né? Dentro da igreja. E por isso me gerou curiosidade por você falar da questão da escola, né? mas eu não via diferença dentro da igreja, porém eu me enxerguei diferente quando eu fui para uma igreja de pessoas negras. Isso Sim, sim foi diferente para mim, que foi eu cresci dentro da Assembleia, tudo, e eu me afastei, fiquei 5 anos fora, e quando eu voltei, foi na igreja do pastor Djalma, sim, aí sim eu consegui entender o que é uma igreja, uma comunidade para pessoas negras, que ali foi onde me fortaleceu mais ainda todas as ideias que eu tinha, os pensamentos que eu tinha, e eu entendi que mesmo sendo negro, eu poderia ter o samba dentro da igreja que eu sim, sempre quis, que eu sim, achava sim, que não poderia. sim, Então sim. isso fez com que eu fortalecesse muito, A importância de ter sua fé fortalecida num ambiente onde você se onde eu sente me enxergo. enquadrado dentro da sua negritude, Isso, né? exatamente. Isso é muito importante e que hajam mais, né? E eu queria então agora já entrar aqui no tema e perguntar para você, na sua opinião, o que é o colorismo? O colorismo, é, muitos estudantes vão dizer, mas é uma ferramenta. Foi uma ferramenta usada para poder separar o povo preto. Tem até uma carta, eu não vou me lembrar o nome do autor, mas tem uma carta que é de um homem que escravizava, né, passando uma carta de ideias e dicas para eles fazerem com os outros escravos, né? E Meu aí é Deus. onde a gente entra nessa parte do colorismo. Porque ele está ensinando, se você pegar os de tom de pele mais clara e dar poder para eles, eles vão se sentir mais do que os de pele retinta. Então foi a Uhum, partir daí onde o colorismo foi entrando e separando, porque o que separa a gente enfraquece. uhum. Então, para enfraquecer o povo preto era mais fácil separar e colocar dúvidas dentro deles. Uau. Então, para mim, o colorismo é isso. Ele veio para literalmente nos dividir, nos Sim, dispersar e trazer a incerteza, porque hoje o quanto de pessoas existe que não se enxergam e não se entende como pessoas negras. E sim, isso faz com que elas tenham dúvidas em todas as áreas da sua vida. sim. Então, para mim, o colorismo foi isso. Ele foi uma ferramenta de manobra mesmo para separar e dividir. Sim.
E é legal você comentar isso, né? E colocar como uma ferramenta para gerar uma divisão, porque a gente vê em países, por exemplo, como a África, onde a grande maioria são de pessoas retintas, né? Não existe isso, né? São todos negros e acabou, né? Ninguém tem problema com Não, ninguém é muita coisa. Mas assim, a grande maioria deles sabem quem eles são, se reconhecem como sendo pessoas Sim, negras, mas né? aí o colorismo também entrou. É mesmo? Entrou por conta da tonalidade. Hum, Então, o poder, a negritude entendi. em si não era testada, porque todo mundo está ali do mesmo continente. Mas em questão de poder e Entendi. autoridade, quando esses países africanos eles foram invadidos e tentaram ser colonizados, né, o poder também foi dividido dessa forma. Então, Uau, você que tem a pele mais clara, você também vai ganhando mais poder. Você que tem a pele mais escura, você vai perdendo poder. meu Deus. Então, o colorismo ele entrou até dentro da África, Uhum, de uma forma. E é engraçado que no Brasil existe um colorismo diferente, uhum. porque a gente tem ainda uma terceira raça, que é os índios. Sim, sim. Porque a gente tem a mistura de tudo, mais a mistura dos índios aqui. Uau. Então, o colorismo aqui no Brasil é diferente daquele colorismo dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos é branco e preto. E Sim, aí eles vão pela parte genética. sim. Então, se no seu sangue, na sua descendência, há pessoas negras, você é negro. Agora, no Brasil, não. Se a sua cor, o seu fenótipo, né? Seu nariz é fino, seu nariz você é considerado por ali. Então, vai clareando e te abrindo portas mais fáceis. Se você tem um tom de pele mais claro, se você tem o nariz mais afinado, Sim. a boca mais pequena, então isso vai facilitando e isso O vai famoso diferenciando. pardo, O né? Tem o famoso pardo. negro e o pardo, né? E eu acho engraçado e eu questionava muito. Acredito que da parte ali, chegando para a adolescência, não me lembro exatamente quando eu vi no meu registro de nascimento que eu era cor parda. Aí eu fiquei. E eu conhecia o papel pardo, né? E eu ficava, mas da onde? Eu me lembro de ter perguntado para minha mãe, por que eu sou parda? Né? Porque para mim eu era negra, né? Até porque a gente é negro e só a gente sabe o que a gente vive, passa por ser negro e as pessoas não deixam a gente esquecer que nós somos negros, né? Não que a gente tenha, né? Mas falando de uma forma até pejorativa, vamos dizer assim, as pessoas não deixam a gente esquecer que a gente é negro, né? E aí de repente eu vou lá olhar no meu registro de nascimento, tá pardo. E aí eu hoje eu brinco que é nude, né? Uhum. Mas é uma brincadeira mesmo com os meus, né? Agora, você ir lá no seu registro de nascimento e você ver pardo, né, gerou para mim uma certa confusão. Como assim, né? Que cor que é essa? Sendo que para mim o pardo era um amarelo, né? Porque a cor do papel é isso aqui, ó, né? Igual Isso é um pardo, né? Falando nisso, isso é um pardo. E lá naquela época não existia essa nomenclatura, né? De colorismo, não existia muita informação que a gente tem hoje. E para mim gerou um certo questionamento. Eu me lembro de ter perguntado para minha mãe e dela nem saber me explicar, sabe assim? Não é a cor que colocar aí, né? Hoje a gente vê negro, né? Mas sei lá, 30 anos atrás, no nosso registro, pelo menos no meu, não tinha escrito que eu era negra, eu era parda. A Zahara tem 3 meses, né? Sim. Então é muito recente, mas no dia que me entregaram o papel no hospital, ela estava branca. Uau! Ai, Olharam pro tom de Jesus! pele dela e falaram branca. A mãe não Falei, tudo estava bem. junto, A mãe né? não estava junto, a mãe tinha ido pro UTI por das Ai, complicações. meu E Deus. aí, quando a gente saiu, eu olhei e falei, não, vou registrar, né? Aí eu fui lá e ela, ai, nossa, deve ter se confundido. Uau. E aí ela falou, daqui a pouco eu te levo. E aí levou, e ela até chamou uma outra pessoa ali pra eles acabarem discutindo. E eu falei, não, mas é negra. Aí ela foi e colocou na negra, mas as pessoas julgaram ali a Zahara como uma criança, uma bebê branca. Uau. Eu ia até perguntar isso depois, mas já entrando, né, nessa questão da Zahara, para quem não conhece o Gustavo é casado com uma mulher negra retinta, né? E
assim, pra gente ver como as pessoas olham pro tom da pele e já Julga, julga, né? né? Se tivesse visto a criança ali do lado da mãe, não tinha como falar que a criança era branca, né? Mas porque em separado eles viram a Zahara, julgaram que a Zahara era branca. E aí, o Gustavo tem a Zahara e tem o Isaac, né? O Isaac puxou pro seu pai, né? É, A cor da pele do Isaac puxou pro seu pai, mas o cabelo puxou pro seu cabelo, né? exatamente. O Isaac tem o cabelo crespo. Você já viu o Isaac assim em alguma situação onde alguém, ué, mas por que que ele é assim? Vocês já passaram por isso? Ah, já, acho que lembro dele pequeno. A gente andando no shopping aqui mesmo, em Dayatuba, e a mulher olhar pra dentro do carrinho e ficar assim, olhando pra Tamires, olhando pro bebê, olhando pra Tamires, ficar naquela coisa, e a gente não é roubado, tá? É negro, é meu filho. Porque quando é bebê, o cabelo ainda é crescendo, né? Hoje em dia, com o cabelo dele mais crespo, as pessoas já conseguem entender, e logo em seguida veio a Tamires, eles entendem, é mais difícil eles virem perguntar hoje, Sim, mas eu sinto que se o cabelo dele fosse um pouquinho mais cacheado, iam duvidar. iam duvidar mais. E ele? Ele alguma vez já questionou, fez algum Já, questionamento? já. Ele já se perguntou, né? Ah, eu sou preto, eu sou branco, você é negro. Ah, tá, esse é aquilo. Ah, mas eu sou negro de pele clara. Eu falei, isso, é um negro de pele clara. E aí a gente conseguiu trazer isso pra ele. E hoje ele se entende como negro. Glória a Então, Deus. tanto que ele fala pros amigos, ah, eu sou negão, eu sou Ah, negão, é eu sou muito preto. importante Mamãe, eu isso. sou preto igual você. Ele tem essa identidade dentro dele. E na Zahara ele já fala, Zahara é negona. Zahara é negona, ele começa a cantar pra ela, eu sou Aham, negona, eu sou negona. Então aham. ele tem essa identidade, a gente conseguiu trazer pra dentro dele o entendimento que ele é um negro de pele clara. Sim, isso é muito importante, a gente ajudar os nossos filhos a se entender, né? Saber Sim. quem eles realmente são. E tocando nesse assunto, nessa questão da textura do cabelo e da cor da pele, é algo que eu sei que já aconteceu com várias mulheres negras, como eu, né? E talvez negra retinta, como a Tamires também, de passear com o filho no shopping, né? Eu levei o Kaique, né, no pediatra, e a mulher virar para mim e perguntar se eu era babá dele, né? E triste, mas é real, né? Das pessoas perguntarem se a gente é babá. Primeiro porque é negra, né? Eu na época era ter um convênio daquele que o Kaique tinha, não vou falar porque não vou dar jabá para ninguém. Mas naquela época ter aquele convênio que o Kaique tinha, tipo, era para gente rica, né? E graças a Deus a gente conseguia pagar para ele e estar naquela clínica que eu levava o Kaique, era uma clínica para pessoas de média alta, né? E então não fazia nenhum sentido eu, uma mulher negra, né, Estar estar lá. ali com aquele menino de pele clara, logo eu era babá. E isso é muito triste, né? Porque muitas mulheres acabam passando por isso, por esse julgamento só por causa da cor da pele, né? Sim. Ou da diferença da tonalidade, né? Sim, se a gente for olhar, muitas mulheres tiveram depressão pós-parto por conta disso, né? Tiveram medo de sair de casa com o bebê, porque não sabe, se alguém vai duvidar se aquele bebê é dela, se vai achar que ela tá roubando, se ela tá sequestrando. O racismo é real, o racismo É, existe. Infelizmente ainda temos pessoas que duvidam que o racismo existe, mas mas existe. existe e é real. E para uma mãe, eu digo isso porque quando a Tamira estava grávida do Isaac, foi algo que me mexeu muito com a minha cabeça. Uhum. Eu preocupado em ter um filho negro. A gente não sabia o tom de pele que o Isaac teria. Mas a minha preocupação era, daqui a pouco ele vai estar querendo ir para o parque, vai ter ir para Concha, e aí vão olhar para ele como que vai ser esse Qual vai ser o tratamento. tratamento? Nessa cidade que é basicamente elitista, Sim. onde tem muitos brancos, onde o dinheiro às vezes fala mais alto, Uhum. e isso foi algo que me tirou sono. Me tirou sono, eu fiquei Meu muito Deus. preocupado com isso. E eu acredito, a gente até brinca que eu falo, Deus falou, deixa eu deixar ele mais clarinho mesmo, para senão ele vai me infartar. Mas essa era uma preocupação muito, Sim. muito forte em mim, porque a gente que veio de São Paulo existe, mas ali a gente está
em maioria, né? A Sim, gente se vê em todo lugar, a gente se vê, né? sim. Agora, aqui, ter uma criança negra foi algo que mexeu comigo. Eu falo, como que ele vai ser tratado dentro da escola? Meu Deus. Mexeu muito com a minha cabeça. Então eu imagino para uma mãe que tá Uhum. ali com os hormônios totalmente aflorados, tudo desregulado, e olhar ali pro seu filho e não ver a identificação dela nele, Uhum. que geralmente às vezes vem com a cara do pai, e isso pode ocasionar muitas outras coisas, acarretar Sim, muitas outras sim, coisas. Então acho que isso é bem complicado e é algo que precisa ser falado também, sim. para trazer essa conscientização de olhar para a mulher, olhar para a mãe, porque ela tá ali num momento muito vulnerável, Sensível, né? sim, sim. Então qualquer coisa ali pode tirar, e às vezes o tom de pele do filho Nossa. pode ser algo que vai tirar ela de um eixo. Eu conheço um relato de uma mulher que ela não gostava de sair com a filha. Ela só saía com a filha se o marido estivesse. Ah, Então, que ela tinha medo de alguém vir e tirar ela, o bebê a dela para filha falar dela, meu que ela Deus. tá sequestrando. Então, Triste demais, né? E jamais passou pela minha cabeça. É porque a gente sabe muito dos conflitos que a gente vive, uhum, né? É bom até a gente trazer, não importa se está na pauta, se não está na pauta, é bom a gente trazer mesmo, porque são as dores de outras pessoas, né? E a gente só sabe quando a gente vive. Eu achava muito chato, né? Acontecer o que acontecia comigo naquela. Quando não tinha alguém perguntando se era babá, tinha alguém me olhando atravessado, né? Então eu achava muito chato, mas eu acabava muitas vezes nem falando, né? E ignorava, assim, para não, sei lá, não me exaltar de repente, porque a gente fica muito nervoso, ou chateado, ou preocupado, ou ansioso, né? E jamais, mas assim, jamais passou pela minha cabeça que alguma mãe pudesse ter medo de sair com o filho na rua porque o filho tem a tonalidade de pele clara e ela é de repente retinta, né? Porque, por exemplo, colocar a Tamires do lado do Isaac é muito muito, gritante. meu Deus do céu, né? A diferença é muito da tonalidade da cor da pele é muita, né? E ele é a sua cara, né? É. Você sair com ele na rua e ele falar, não é minha mãe, o povo vai acreditar, né? É muita, a diferença realmente é muita. Do Kaique para mim também era, mas assim, eu imagino quando, principalmente quando acontece essa diferença tão grande, né? A preocupação deve ser maior, mas nunca passou pela minha cabeça que alguma mulher pudesse Ter esse sofrer medo, dessa né? forma. Meu Deus, piorou o pai, né, Gu? Isso não devia acontecer, né? Isso não, a gente não deveria ter essa Não preocupação. deveria ser mais essa preocupação, né? Exatamente, é triste demais. E ao mesmo tempo, assim, já entra em algo que está aqui na pauta também, a questão de quando isso acontece nas famílias, né? Porque essa coisa da diferença da tonalidade de pele e do que nós falamos antes da questão de ter o cabelo liso ou não, né? Em algumas famílias gera muito conflito, né? E aí, eu acredito que da mesma forma que gera o conflito dentro do seio familiar, também gera na escola e tal, né? E existe muito essa questão também, né, Gu, da pessoa, por não se reconhecer negra, de repente discriminar alguém que é tão negro quanto Quanto ela. ela, e a única diferença é a questão da tonalidade da cor da pele, né? O que você pensa sobre isso? É muito comum, né? Isso, porque a gente é educado, né? Uhum. A gente cresce sendo educado a olhar e identificar as pessoas pelo tom da pele. Então, dentro da minha família, a gente eu tenho um primo que ele tem o olho verde, e o tom de pele dele é mais claro, mas o cabelo dele é crespo. Uhum. Então, sempre tem aquela coisa. Ele, na nossa infância, ele usava mais baixinho, carequinha. Então, ele sempre foi o claro, né? O de Considerado considerado o o quase branco. branco. Então, sempre existe essa facilidade mesmo, existe essa Sim, diferença. E que facilita. Quanto mais claro, né? Quanto mais próximo à branquitude você está, mais fácil é para você alguns lugares de acessar, alguns sim. ambientes de você chegar. E dentro de família, principalmente.
Dois irmãos que crescem, estudam na mesma escola, têm a mesma educação, mas quando chegam na faculdade, fazem cursos diferentes e se separam, eles são aceitos naqueles lugares diferentes. Sim. E aí é um ponto muito, muito amplo, que as pessoas às vezes tá cada um vivendo a vida, aí daqui a pouco se vê, ah, meu irmão. Oh, Oi, seu como irmão? Como assim? assim? Mas existe sim essa diferença gigantesca. Dentro da família da Tamires tem a tonalidade de pele. A Tamires tem uma prima que ela tem uma pele clara, bem clara, e ela nasceu com um cabelo liso escorrido. E é até claro o cabelo dela, né? Se é quem eu tô pensando, o cabelo Ela dela é disse, até claro. o cabelo dela é claro, é uma loira escura o cabelo dela. Sim, sim. E E elas são primas. Então as pessoas, quando elas na infância falavam, ah, minha prima, isso é aquelas pessoas. Uhum. Prima? Só que, tipo, se você olhar bem pra Larissa, a boca dela já é uma Os boca mais traços grossa, os são traços já de são mais negro. negros. Sim, Então existe sim essa diferença, sempre sim. existiu. Então a Tamíria sempre foi, por ser negra retinta, né, e estar nesse ambiente, é, ela sempre foi apresentada como a prima negra para as Aham, amigas, né? aham. A minha prima negra, as pessoas enxergavam a prima negra da Tamires por conta disso, Sim. porque ela não se parecia fisicamente. E existe sim essa diferença entre família, é, avós que preferem uns do que os Uau, outros, é triste. que amam mais o outro, aquela vozinha que É. pega e dá aquele Às vezes até dinheirinho sem perceber, sem né? Eu perceber. acredito. É. Você falando isso, eu lembrei de situações que aconteciam dentro da minha casa, né? Porque eu tenho a Raíssa, que tem a pele mais escura, acho que igual a minha, ou um pouco mais, enfim. E o Kaique, que tinha a pele mais clara. E irmão ama alfinetar irmão, Uhum. né? Então, às vezes rolava uns assuntos em casa, sabe assim? Que eu via que a Raíssa ficava bem chateada. Eu sei que ele não fazia de propósito, mas ela doía nela, sabe Não, assim? é algo tão estrutural que a criança, para poder ofender a outra, ela já vai para esse lado do racismo. Então, mesmo sendo da mesma família, mesmo sendo os dois ali criados juntos, na hora que eu tenho que alfinetar, eu levo para esse lado. Já tem aquele assunto, ah, você foi achada na lixeira, não sei o quê, né, de irmãos, né? Tem muito isso, né? Tem, existe. A maldade dos irmãos quando depois se ama, enfim. Hoje, graças a Deus, o relacionamento deles é muito bom, graças a Deus. Mas chegando ali na época da adolescência, era um quebra-pau que só. E às vezes eu percebia, muitas vezes eu percebi ela bem chateada, sabe, assim, com alguma brincadeira, alguma Alguma alfinetada, pena. sabe, assim, com isso. E deixa eu te fazer outra pergunta. Para você, como que é, embora você tenha um cabelo crespo, você tenha a pele mais clara, como é para você ser casado com uma mulher negra de pele retinta? Assim, eu digo que quando nós tratamos de mulher negra retinta, é algo muito, muito ímpar, muito único. Porque você estar ao lado de uma mulher negra retinta, sendo negro retinto, ou sendo mais claro, ou até sendo um homem branco, é, você tem que entender e se conscientizar de muitas coisas. É o que eu brinco com alguns amigos. Ah, vocês ficam com mulheres brancas, vocês namoram mulheres brancas. Isso aqui eu tinha um amigo que ele falava, eu não vou ficar com branca, não vou ficar com preta, porque preta é barraqueira. Porque Ai, preta na hora Jesus. de brigar, ela xinga, ela destrói o carro, ela faz isso, a branca não. A branca a gente li isso, aquilo. E aí eu falando com ele, eu falo, mas é porque o homem negro também é estereotipado. Então, você é um objeto ali de um objeto sexual, um objeto de um chaveirinho dela ali, de tipo, ah, não, eu tenho um amigo negro, eu tenho meu Sim, marido é sim. negro. E quando se trata da mulher negra retinta, a gente tem que entender que há muitas camadas feridas na Uhum. sociedade, muitas camadas que serão violadas na sociedade, e muitas camadas que você vai ter que ter o jogo de cintura e discernimento de estar ali para acompanhar. Eu digo que segurar na mão de uma mulher negra retinta não é fácil. Uhum. Não é fácil, porque o racismo você vê nitidamente.
É aquela coisa, quanto mais falha você tem, mais fácil de você ser aceito. As facilidades, não, já não existem muitas facilidades, mas Exatamente. as poucas que existem são É, menores, são né? menores. E aí, quando é uma mulher negra retinta, ela tem que ser muito mais forte. Então, por isso que muita gente caracteriza a Tamiris como uma. Ah, ela é muito forte, ela é muito escandalosa, ela é muito isso, ela é Uhum. muito. A presença dela causa muito isso nas pessoas, mas é porque é necessário. A maioria das mulheres negras, quando elas se posicionam, negras retintas, se posicionam, se colocam no mercado de trabalho, elas têm que ser mais duronas, elas são essas mulheres mais fechadas, né? Bem, está muito relacionada àquela questão de ter que se impor, Impor para ter poder ter o que. respeito e mostrar que Sim, eu sou capaz, eu sei fazer sim, também, eu sou tão bom quanto. Então, acho que você estar ali ao lado de uma mulher negra retinta, você entender que você tem que estar forte e fortalecer e potencializar. sim, Porque as feridas são tão grandes que até ela mesma pode se duvidar dela, sim. da capacidade dela, e E, isso você tem que estar sempre atento para poder fortalecer. e alguém pode ouvir e achar, tipo, nada a ver, né? Mas vamos lá. Se a sua irmã, né? Sua irmã que tem a tonalidade de pele perto da sua, decide fazer uma chapinha, ela já é uma outra pessoa. Uhum. Agora, uma mulher negra retinta, ela pode fazer Pô, progressiva, ela pode fazer o que for, ela pode usar uma continua lace, ela sendo uma continua negra sendo. retinta, né? Exatamente. Então, não há nada que diferencie a mulher negra retinta. Ela é negra retinta e ponto, né? E a sociedade racista, né? A impressão que a gente tem é que essa questão da tonalidade da pele também faz diferença no julgamento ou no tratamento dele para com a pessoa, né? E isso, e assim, fora a gente falar das brincadeiras na escola, das brincadeiras na família, né? Então, por exemplo, me lembro assim de ter tido amigos que eram negros retintos e o pneu, quem é o fulano, cor de pneu, altição, e né? Então são apelidos que a gente recebe vou colocar a pessoa de cor retinta, né? Da cor de pele retinta, são apelidos que a pessoa recebe que já são para ofender, e se não são, acaba ofendendo, e é algo muito repetitivo, né? Então, essa questão dessas camadas são. Porque eu sempre falo assim, né? A pessoa que ela tem uma ferida, ela tem tendência ou de reclusão ou de Disposição. exposição, né? E a maioria é de exposição. E aí, nessa questão de se expor, é onde a pessoa acaba tendo que vestir essa couraça aí, né, de proteção. E aí muitos vão olhar com esse olhar de mulher barraqueira, né? E não é isso, é a fortaleza que a pessoa tem que se vestir, né? Eu até brincava com essa amiga, eu falava assim, para você segurar na mão de uma mulher preta, você tem que ter culhão. E muito homem negro não tem esse culhão, Uhum. porque eles não querem ter mais essa dor de cabeça. Acho que é a empatia, Gu. Acho que É, é a questão de não ter empatia com a própria esposa, com a própria companheira, de repente, né? sim, sim. E aí é um ponto que a gente vai pro homem branco, que hoje é muito mais fácil você ver um homem branco segurando a mão de uma mulher preta retinta, que ele consegue Sim, ser essa fortaleza para ela. sim, sim. Então acho que o homem negro ele tenta fugir de mais um problema, vamos dizer assim, Uhum, tipo, uhum. ai não, ai, Já não mas basta já os basta os dele. meus. Mais um, não. Agora um Sim, homem branco, ele vai ali, ele é minha mulher, é minha esposa. Aonde ele sim. tiver que entrar, se ele tiver que ir lá na Paulista, entrar num shopping de elite, se ele tiver que entrar Ele numa, levanta e numa vai, loja levanta a de cabeça. grife, ele levanta, segura na mão da esposa dele, ele vai. Agora um homem negro, ele tem essa. Você sabe que você falando sobre isso, me veio aqui na cabeça que você falou no início, né? Que você foi um homem negro criado sabendo quem você era. A sua identidade de homem negro foi criada lá atrás, desde a sua infância. E essa não é a realidade da maioria, né? Então acredito que quando chega na hora do relacionamento, a pessoa que não tem a sua identidade de homem negro, de mulher negra formada,
ela não consegue nem lidar com as questões dela. Como é que ela vai lidar com as questões ainda de uma outra Uma outra pessoa, pessoa. né? Eu vejo assim, essa oportunidade que a gente tem desse podcast é o quanto é importante da gente tocar nesses assuntos, né? Porque talvez agora um homem que teve esse bloqueio, vamos dizer, ou essa dificuldade de ter ali do lado uma mulher negra retinta, né? Porque infelizmente tem muitos que desistem, né? De ter ali do lado essa mulher negra retinta, talvez nunca tinha pensado por que não conseguiu romper, por que não conseguiu segurar na mão, né? E é muito bom ouvir você falar isso, e a gente trazer essa questão, né, de que talvez a pessoa não aprendeu a lidar com as questões dela, por isso ela não consegue lidar com as questões do outro, para a própria pessoa refletir, né? Pô, eu preciso de ajuda, né? Porque essa questão da gente trabalhar o não mais escravos está muito relacionado a isso, né? Tem muitos negros, muitos. Só um negro sabe o que o racismo gera dentro dele, as feridas que o racismo gera. Isso, eu não vou falar independente da tonalidade da cor da pele, porque existem pessoas que são negras de pele clara e que não sofreram o tipo de discriminação que os outros sofreram, né? Mas assim, existem muitos negros que têm muitas questões dentro que precisam de cura, né? Que precisa entender que realmente nós nunca fomos escravos se a gente for levar ali para o contexto histórico de ter sido arrancado ali, né? E levado e vivido todo aquele período de escravidão, enfim, essa é uma escravidão física, né? Mas quando a gente fala daquilo que é o nosso interior, eu consigo crer que muitos que estavam na senzala eram completamente livres, sabiam das condições deles, da história deles, da força deles, e talvez eu acredito que até aqueles que mais sofriam castigos era exatamente por ter certeza de quem eram, né? Porque quando você tem certeza de quem você é, não adianta Você luta com ninguém querer força, mudar, com garra, não todos os é? dentes Eu seus. lembro de um filme que eu assistia na minha infância que tinha o Kunta Kinte. E eu lembro do quanto o Kunta Kinte apanhava porque eles queriam mudar o nome dele. Ele falava: meu nome é Kunta Kinte, né? Ele sabia quem ele era. Sim. Mas muitos não sabem, né? Muitos homens e mulheres negras sofrem, né? Dessa crise de identidade. Aí eu quero aproveitar e entrar aqui nesse ponto. Você acha que essa questão do colorismo gera crise de identidade nas pessoas? Muito, muito. A ideia foi essa, dividir, né? A Sim. ideia foi essa, eu trago dúvida, eu trago divisão, então eles perdem a força. E quando a gente não se identifica como parte de algo, a gente não tem uma força, não consegue ter Verdade. algo para te impulsionar. Verdade. Hoje nós também temos muito problema com o Mano Brown diz isso, né? O Mano Brown diz isso, que o pardo não sofre mais ou menos, mas ele sofre tanto quanto o homem ou a mulher negra retinta. Ele diz isso porque o pardo, ele não é nada. Sim. Ele não é nem branco, ele não é nem preto. Então, no meio dos brancos, ele não é claro o suficiente para estar presente, mas no meio dos pretos, ele também não é preto o suficiente para poder estar Que é presente. a questão que eu comentei do Kaique, né? Perdeu um trabalho porque não era nem Nenhum negro nem e nem outro. branco. E aí isso traz uma crise de identidade enorme. E se a gente não tem. Porque, infelizmente, acontece, e muitos foram criados dessa forma. Muitos pais negros tentaram embranquecer os seus filhos. Falam, Uhum. não, mas a gente não, racismo não existe, não. Uhum. Não, isso daí não, isso daí é coisa Verdade. de. Então, essas falas que vai sendo colocadas na criança, quando a criança cresce, ela se torna uma criança que, tipo, eu tô perdido, eu não sei o que que eu sou negro, eu não Sim. sou. Aí, quando tem um primeiro choque com o racismo, que alguém enxerga ele como um preto e ele sofre, porque te enxergar como um branco é Tá benefício, tudo tá bem. tudo lindo. É. Agora, te enxergar como um preto, que você vai perder algumas coisas, isso traz uma crise de identidade muito forte. A gente tem casos aqui na igreja que aconteceu isso. Então, a pessoa sim, teve o primeiro contato ali e ficou abismada com Uhum. que, nossa, e agora? O que eu faço? O que eu tenho que fazer?
e sempre foi negro, sempre esteve na sociedade como negro, mas nunca tinha tido isso. E eu acho que isso é muito importante. Nós precisamos dizer para as nossas crianças o que elas são. Sim. Nós precisamos fazer com que eles entendam e tenham um entendimento de que eu sou negro, eu sou um negro de pele clara, não, os meus pais são negros, então eu sou descendente de negro, eu tenho isso dentro de mim, e vim trazendo e criando, porque quando isso é curado, se torna pessoas fortes. Sim. Quando você tem uma identidade, é muito mais fácil para um branco ser forte mentalmente, em outros aspectos, Emocionalmente. emocionalmente, porque são feridas que não foram ocasionadas neles. Porque Uhum. ali tá sempre alguém falando, não, você é lindo, não, Tem você é... feridas? Tem Tem, feridas, mas mas são não outras. relacionadas a isso, né? É. E a gente já tem todas as As outras que outras eles que eles têm têm mais. mais a cor. É. E isso traz uma crise de identidade enorme. Eu, graças a Deus, sempre tive a minha mãe que sempre pontuou, não, eu sou negro, vocês são negros, isso e aquilo, então a gente sempre se enxergou como negro. Eu lembro que na escola eu até ficava, ficava com uma menina mais branca, uma mais clara ali, só que eu sempre falei, o dia que eu casar, eu vou casar com uma mulher negra. Aham. Então é algo que já estava enraizado dentro de mim. Mas muitos não têm isso. Sim. E essa questão da crise de identidade, você está falando, estou lembrando aqui, né? Eu tenho uma irmã adotiva que você conhece, né? Ela é loira, dos olhos verdes, cabelo ondulado, mas a mãe dela é negra. A mãe dela é uma mulher negra de pele clara, né? O pai dela, a gente nunca conheceu, mas a mãe dela frequentava tal, a casa da minha avó. E a mãe dela é uma mulher negra de pele clara. E aí era interessante a gente falando sobre a questão da crise de identidade, que ela foi criada numa casa só de pessoas negras, ela era a única branca dentro, né, ali. E aí na época ali dos meus 10, 11 anos, até menos, eu me lembro perfeitamente de ir ao sábado, sábado era o dia do pente quente, da chapinha, né? Então eu me lembro de ver as minhas tias alisando o cabelo naquela chapinha do fogo, e a minha irmã queria, minhas tias tinham que fazer nela para que ela se sentisse negra, né? Eu me lembro assim, já quando ela começou a trabalhar, tal, ela chegou uma época que ela queria ir para a praia todo final de semana, e ela é bem branca, né? Ela é bem branca. E ela queria ir para a praia todo final de semana. E ela voltava, tadinha, vermelha, vermelha. E aí, quando passava a vermelhidão, que estava, né, assim, um pouquinho mais escura a pele dela, ela celebrava aquilo, né? Só que logo ela voltava a ficar branquinha. E eu creio que ela tinha essa crise de identidade por ser uma pessoa branca, né, da pele totalmente branca, olhos verdes, mas que estava num contexto todo de família negra, né, querer se parecer. Só que na maioria das vezes é o contrário, né? Na grande maioria das vezes, principalmente, eu imagino, por exemplo, a Tamires, que você falou que era o contrário, né? A Tamires era a retinta no meio de uma família, e eles realmente são, né? A família, a maioria tem a pele mais clara. É muito complicado, né? Você lidar com isso, você se ver fazendo parte, por mais que você esteja dentro, né? Você está dentro daquela família, você faz parte daquela família. Mas eu acho que na maioria das vezes, como a gente tem mania de segue o barco, né? A gente não para pensar no que talvez o outro está sentindo, né? Por estar aqui no nosso meio, o que o outro está sentindo. A gente não para, né? Para pensar. Se não vem uma conversa dessa para a mesa, que faz a gente refletir, trazer na nossa memória um monte de situações, né? Que muitos passam, a gente não para pensar, né? No quanto isso deve ferir a outra pessoa. Porque, por exemplo, no caso da minha irmã, a minha avó era bem seca, né? Então, nossa, minha avó xingava ela todinha, né? Para com isso, que você nunca vai ficar negra, né? E acho que a minha avó nunca, tenho certeza, a minha avó nunca pensou que talvez aquilo pudesse ferir ela, de alguma né? forma. Principalmente por ela conhecer a mãe. O pai ela não conhecia, né? Mas ela conhecia a mãe. E a mãe dela tinha a pele bem clara, mas o cabelo bem crespo. Tinha o cabelo crespo, né? Então, para ela,
ela queria parecer pelo menos, a gente tá falando, eu tô aqui pensando, né? Eu imagino que ela queria pelo menos Parecer um parecer com a pouco com a mãe mãe. dela, né? E isso não acontecia, né? É complicado, né, essa questão. Sim, e são feridas muito profundas, Sim. que é carregada assim para uma vida toda. Uhum. Porque eu acho que principalmente antigamente, hoje a gente tem esse lugar de fala, a gente pontua algumas coisas, a gente questiona, mas antigamente não. Eu digo isso porque minha avó, ela é negra, retinta, e ela, não, eu nunca sofri racismo. Oh, Jesus. Trabalhar em casa Sim. de família, Família. mas não, eu nunca. Tá, você É porque entrava. era bem tratada, mas Era lá bem no canto tratada. dela, né? É, que Não ela se sempre mistura. é bem tratada. Ela até tinha, ela teve bons patrões, né? Só que para ela, ela nunca sofreu racismo. Uhum. Então, é bobeira. Eu É. vivo. Não, para de frescura. Vamos Sim, viver. Então, é sim. literalmente isso. Foi deixado, né? E essas feridas foram sendo causadas, as pessoas foram crescendo, foram criando outras crianças, e com essa ferida é igual a gente fala, né? As feridas hereditárias Sim, também sim, existem. sim. Então, vai sendo carregado. Se a gente não senta, não pontua, não fala, É não verdade. traz o remédio, não traz a solução, então é muito se a gente não sentar e falar assim, ó, você é negro. Uhum. A gente precisa literalmente ensinar, ó, você é negro. Sim, Você é uma mulher negra, você é um homem negro. sim. Seu tom de pele é mais claro, seu cabelo não é tão crespo, Mas, mas você é negro. aham. Então é necessário ser falado sobre isso, porque são feridas que foram sendo acarretadas e todo mundo foi levando e vivendo como se. E uma coisa que é comum, né? Eu acredito que é até científico, né? As pessoas têm a tendência de bloquear os traumas, Sim, né? Então é mais fácil. Não, eu não sofri racismo, né? Não, eu não sou negro, né? Ou é mais fácil você negar, entrar nesse estado aí de sim, negação, né, do que você realmente, não, eu sofri e aprender a lidar com isso, ou buscar uma cura para sim. essa ferida, porque é uma ferida, né, que é aberta dentro da gente. E por falar em todas essas questões, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você acha que passou de meio-dia à meia-noite? Eu acho que tem que ser. A gente precisa ir para o lado de que nós estamos em um país, né? Miscigenado, podemos dizer assim. E nós temos raça pura aqui, né? Então, cara, você não vai encontrar um branco, só se estiver vindo da Europa e tá morando aqui. Sim. Mas, ou veio Ou o que toda a japonês família veio se casaram entre eles entre eles, mesmo. mas é muito difícil hoje em dia no Brasil. Então, eu acredito que o negro hoje é maioria por conta dessa parte aclareada, Aham, que ficou um pouco mais clara sim. e que conseguiu se identificar como negro. Então, eu acho que os números vão crescer muito mais cada vez mais, porque muitas pessoas irão se enxergar como negros. Então, eu Sim. acho que sim, passou das 6 já é negro, passou do meio-dia já é negro, e a gente não tem que, literalmente, a gente tem que não olhar para o tom de pele. Porque se a gente Uhum. for para um outro país, com uma outra cultura como os Estados Unidos, a pessoa pode ter a pele mais clara possível, mas se ela tiver um nariz bolinha, se ela tiver uns lábios um pouco mais carnudo, ela vai ser considerada como negra. Negra. E é muito do Brasil isso, da gente querer pontuar e Sim, terminar ali por onde, pelo tom. sim. O meu pai tinha essa fala, né? Para com isso, passou de meio-dia, meia-noite, né? Porque até por conta dessa questão com a minha irmã, eu lembro muito do meu pai falando isso. E hoje, quando eu paro para pensar em toda essa questão dessa mistura, né? Essa mistura que foi gerando pessoas com cores de pele diferentes, que não dá para a gente sair exatamente, dá para a gente saber, né, exatamente do porquê começou a clarear, né, desde lá da casa, do casarão até aqui, a gente sabe, né? Sim. Não vamos entrar no assunto aqui, mas a gente sabe exatamente o porquê que foi acontecendo isso. O meu pai tinha esse termo, né? Passou de bom dia, passou de meio-dia à meia-noite, mas hoje eu gosto de pensar assim:
que se você pegar uma gota de café e pingar no leite, ele já não é mais leite, né? Ele é o tal do pingado, conhecido como pingado, que nada mais é do que um café com leite, né? Então, acho muito, é uma forma bem lúdica assim de se falar, mas eu acho que muitas pessoas não têm essa noção de que elas são café com leite, né? Que não são brancas, elas são negras, né? Mas como a minha irmã, que eu acabei de falar, sim, quem não conhece a história dela vai falar que ela é branca, mas o DNA dela é de negro, né? É de negro. E eu acho muito importante que as pessoas parem para pensar dessa forma, olhe para a sua história, olhe para o seu histórico, para entender quem você realmente é, para você, primeiramente, deixar de repente de discriminar o outro, porque tem muitas pessoas que são negras, da pele clara, do cabelo liso ou cacheado, né? E que às vezes discrimina o irmão, discrimina um primo, discrimina um conhecido, um amigo ou alguém, sei lá, porque não se acha negro, né? Porque olha para si e não, eu não sou negro, mas a real se pingar café no leite já não é mais leite, né? Então acho muito importante isso que as pessoas tenham essa compreensão, né? De que dificilmente vai ser branco raça pura, principalmente aqui no Brasil, né? Eu acho que todo lugar do mundo, né? Existe uma porcentagem muito maior de pessoas negras do que muitos imaginam, Sim. né? E que de repente nem está dentro do que é essa escala de, vamos colocar assim, dessa escala de colorismo, porque não é para muitos considerado negro, mas que é, né? Mas que se puxar lá o histórico familiar, tem lá. Eu penso da seguinte forma, é a minha opinião. Se a sua bisavó era negra, querido, você é negro, né? O meu esposo, ele tem a pele clara, né? Considerado por alguns branco, que ele é branco, né? Mas eu costumo falar para ele que se voltar o tempo da senzala, ele vai para senzala. Porque a minha sogra é branca, dos olhos verdes, né? Pele bem clara, mas o meu sogro é negro, do cabelo liso, não considerado pela família como negro, mas é negro. Se voltar o tempo da senzala, vai para senzala. Aquele, talvez você vai liderar, talvez você vai ficar ali no cavalo, mas você vai ser considerado negro. Não vai estar lá em cima com os brancos, né? Exatamente, porque o que muitos às vezes não param para pensar é que para um racista, se a sua bisavó é negra, já é motivo para você ser discriminado, porque você então é negro, né? Então muitos não param para pensar nisso. De repente você não está ali na escala do colorismo, mas o seu DNA, no seu DNA tem sangue de gente negra, né? Então vai muito além, né? Eu acredito dessa questão do colorismo. É muito além e muito amplo. Porque se as pessoas conseguissem se enxergar e se entender, elas entenderiam toda a história, né? Todo o contexto, o que foi feito, né? Sim. Então é importante todos terem esse entendimento e essa compreensão. Que tipo, eu tenho tom de pele clara, mas eu preciso olhar ali numa situação que está acontecendo e eu preciso ir lá proteger e defender e me posicionar. Sim. Que aqueles que não se posicionam compactuam. Sim, sim. E quando você não se identifica, você acha que, não é minha dor. Não faço parte. Não faço parte. E aí, a partir do momento que você começa a enxergar aquilo ali, você fala, eu faço parte. Por mínima que seja, eu faço parte. Sim. Então, é importante, é literalmente isso. Lá dentro, não estaria dentro da casa. Não estaria lá na casa, não. Não. E a Bíblia fala, se eu não estou enganada, em Tiago, que fala assim, que todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Então, desculpa, mas eu estou te dizendo que talvez você seja negro, porque lá, ó, puxar o seu histórico, tem lá, tinha lá uma bisavó na senzala, né? E
você saber que na sua linhagem teve um negro, entender que você é negro e não se posicionar. E quando eu falo nisso, eu não estou falando de fazer parte de uma causa, não é isso, mas de se posicionar na defesa, sabe assim? E mais ainda, né? Quando a gente fala sobre o tema não mais escravos, e o versículo, né, o nosso versículo chave, que é João 8,32, é: conhecereis a verdade vos libertará. E essa é uma verdade que liberta, né? De repente alguém agora tá aqui assistindo e tá pensando, acho que eu sou negra, Ou até né? tipo, nossa, meu filho é negro. Porque talvez você seja branco, Exatamente. você casou com uma pessoa negra de pele clara, ou negra com cabelo mais liso, e aí você nunca enxergou a sua esposa ou seu esposo como uma pessoa negra. E aí, Sim. quando você tiver o primeiro confronto, você vai. Eu conheço um caso que o marido não enxergava a esposa como uma mulher negra. Até o dia que ela falou, mas você acha que eu sou o quê? Uau. Você, em nenhum momento passou na sua cabeça que eu sou uma mulher negra? Sim, sim. Então, às vezes você tem um filho negro. Sim, sim. Eu convidei uma pessoa para fazer parte de um projeto tal, e o pai é alemão e a mãe é negra de pele clara, né? E aí a pessoa, claro que sem ter entendimento, mas a pessoa respondeu para mim assim: ah, tudo bem, eu não sou negra, mas aí eu, um, dois, três, né? A minha vontade era falar, querida, como não, né? Mas é meio complexo, né? Glória a Deus por esse podcast, que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas a se identificar, né? Como sendo, sim, negro ou negra, né? E dentro do que a gente estava falando sobre a questão de conhecereis a verdade vos libertará, e também de Tiago, que todo aquele que sabe fazer o bem não faz comete pecado, e também trazendo para a questão, para a real razão desse podcast, né? Qual que é a real razão desse podcast? Ah, é falar contra pessoas de pele branca? Não. É falar que o racismo, ele gera feridas. E cada vez que a gente conversa aqui, a gente fala sobre feridas diferentes causadas pelo racismo. Mas a gente está aqui também para falar que existe cura, né, para essas feridas. E o início da cura é a verdade, né? O início da cura é você se enxergar como sendo quem Deus te fez para ser. Porque não é só sobre uma escala de tonalidade de cor, né? É sobre a divisão, né? Que o inimigo da humanidade, vamos colocar assim, né? Ele é tão astuto que ele sempre vai criar uma forma de destruir relacionamentos, né? Então, como você bem colocou aqui, é uma forma de destruir relacionamentos, né? E se a gente traz um assunto como esse, te ajuda a se ver como uma pessoa negra, tentando ajudar a expor aquilo que é a sua verdade, tentando te ajudar a entender aquilo que é a sua verdade, para que você também passe a gerar no seu coração mais empatia com o outro, né? E principalmente para que essas pessoas venham ser agente de cura, né? Porque enquanto você olha e pensa, eu não tenho nada a ver com isso, outras pessoas estão sofrendo, né? Uma grande parte das pessoas estão sofrendo e você é responsável. Então já foi dito aqui que todo aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. E eu acredito que depois de umas informações como essas, né, que foram trazidas aqui, o mínimo é começar a pensar de uma forma diferente, né? Eu acho que principalmente como igreja. Sim. Como igreja, porque eu acho que a igreja não entende e não classifica como as feridas que o racismo traz. Então, muita coisa de cura, libertação, que precisa ser feita na vida dos fiéis de dentro de uma igreja, está nesse lado. Está ligado a isso. Está ligado a esse lado. E aí, a pessoa, muitas vezes, até com aquele preconceito, nossa, mas a gente já mandou ir para um lado, já mandou fazer, já orientou, já ensinou, e a pessoa tá naquele looping, tá naquele... Muda, Por que né? que não muda, né? Por que que não sai daí?
E é literalmente porque talvez seja uma área que você não está Não acessando. foi colocado remédio na ferida certa, né? Foram colocados em outros focos Mas ali ou naquele. outros medicamentos para outras feridas, né? Mas essa continua em aberto, né? Porque a Exatamente. gente sabe que o que eu vejo muitas pessoas falar bom, aceitou Jesus, Jesus já levou na cruz todas as suas dores, enfermidades, pronto, acabou, né? Seria maravilhoso se fosse assim. É assim. Jesus realmente, quando ele vem para a nossa vida, quando a gente recebe ele como nosso Senhor, né, e nosso Salvador, ele sim, ele vem e ele ajusta todas as coisas, organiza todas as coisas dentro de nós, mas existem feridas que ficam abertas, né? E que nós precisamos olhar para elas, compreender elas, né? Tem feridas que você não sabe que são Que feridas. são feridas, verdade, Tem verdade. feridas que estão ali, foram é, feitas em você, está ali, só que você não deu valor para aquilo porque você acha que não era nada. Sim, sim. Então não tem como você também trazer o remédio para algo que você não identifica. Que a própria Que pessoa não você consegue não. entender. Não, eu nunca sofri racismo. Não, eu Sim, nunca tive isso. Ah, eu nunca tive aquilo. Mas sempre se achou menor, sempre se achou inferior, sofreu as sofreu as consequências disso, consequências. né? Que é muito sobre isso, Não né? conseguiu perder uma vaga de emprego por conta de algum detalhe e ela nem percebeu qual foi. Talvez a quantidade de vezes que você recebeu um não, consciente de que você recebeu esse não por conta da cor da sua pele, né? Principalmente o que a gente já tinha falado da questão da pessoa retinta, ela sabe que existe essa diferença, né? Então, de repente, essa quantidade de nãos fez com que a pessoa criasse sim essa fortaleza ou então se anulasse, né? Se retraísse mas a vida segue para todo mundo, né? Então, de repente, em algum momento da vida em que a pessoa não consegue alcançar, conquistar, romper, ela não estando dentro, de repente, de uma igreja, ela não consegue entender, né? Por que que isso não está acontecendo? E pode sim estar relacionado a isso, né? A essa discriminação que a pessoa sofreu, ou esse racismo direto, né? Ou Direto. indireto, né? Que não faz diferença nenhuma para nós, né? Mas existe, as pessoas, né? Tem gente que fala que não é e tem gente que assume que né? Mas as duas coisas ferem, né? E às vezes a pessoa não consegue entender que é aqui que tá, né? A raiz. Então, esse tema nosso, né? Não mais escravos, é muito sobre isso, né? Sobre as pessoas entenderem que elas precisam ir lá dentro da gaiola, né? Examinar como é que foi tudo, todo o seu histórico, toda a sua história, e entender que a porta da gaiola foi aberta, né? E que a gente precisa falar sobre, é, examinar o nosso coração sobre essas feridas para que a gente verdadeiramente não seja mais escravo dessas feridas, né? E ciente de que ainda existirão pessoas para ferir. Mas quando a gente tem a nossa identidade formada em Cristo, né, e também a nossa identidade com relação à nossa negritude, a gente vai dar mais trabalho, né? Sim. Vai ficar mais difícil levar a gente de volta para esse lugar de que é uma prisão, né? É uma prisão. Gu, você tem alguma consideração final para fazer? Não, acho que a gente É, conseguiu falar de uma forma com que as pessoas pudessem trazer entendimento às pessoas, sim, né? E talvez despertar para algo mais, para saber um pouco mais, né? sim, Que sim, isso é um assunto muito extenso. A gente vai, se a gente for estudar e fundo, é algo que a gente vai desde lá, desde quando foram retirados da do seu país de origem, né? Quando chegou sim. aqui, das ordens que foram dadas. Então, tudo isso, Os abusos que os foram abusos que foram sofridos, né? feitos, né? Mas é muito profundo e muito além. Acho que falta para um próximo, talvez. Sim, sim, sim. E para isso é importante que quem assistir, né, coloque isso. Você concorda com o que foi dito aqui? Se você não concorda, você tem dúvida, né? Se você tinha dúvida, né?
antes de hoje, você tinha dúvida que você é uma pessoa negra, né? Então, coloca aí, né? Se tem algum outro assunto relacionado, de repente, ao colorismo que você tem dúvida, o Gustavo vai lá e responde nos comentários, né? Interage aí, porque é realmente para tirar as dúvidas e trazer cura, né? Essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Amém? Amém. Quero agradecer, Gu, de você ter disposto o seu tempo, né? O Gustavo é um cara muito ocupado, graças a Deus. E ele dispôs do tempo dele para estar aqui com a gente, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu vi que não tinha outra pessoa melhor para tratar desse assunto, né? Porque vi agora, né? Que a gente convida, mas a gente não faz ideia do conteúdo, né? Do que a pessoa tem. E ouvindo você, eu fiquei aqui de boca aberta, né? Eu tenho informação aqui mesmo que eu não sabia. Não só pela questão histórica, né, mas também pela vivência, né? E isso é muito importante, né? Traz clareza, né, para a gente, para quem está aí assistindo. Deus te abençoe. Amém. Obrigada, viu? Em nome de Imagina. Jesus, que você possa ser aí um agente de cura para Amém. aqueles que também sofreram. Acredito que alguns pais que talvez teve o mesmo conflito que você, ouvindo hoje, vai ser tocado de uma forma diferente. Amém. Deus te abençoe, viu? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, gente. Até o próximo Não Mais Escravos.